a querida amiga Moana Meira, vereadora do município de Jequié, pessoa atuante na área social, já foi presidente da PAI Jequié e com certeza tem muito a contribuir. Se puder vir à frente, Moana, nós agradecemos. Bom dia a todos, vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho 1,5 metro, mas estou de salto, uma sandália verde, com um vestido verde. Hoje eu poderia vir com várias blusas azuis, falando de autismo, mas eu quis vir de verde porque eu estou com esperança de dias melhores, depois desse espaço aberto para se falar de autismo, falar de pessoas com deficiência. Eu faço parte de um movimento, um dos primeiros que levantou, junto com o Pestalozzi, a luta em prol de defesa de direito às pessoas com deficiência, o movimento papaiano. Me orgulho de fazer parte. Como a Hassan falou, fui presidente da PAI de Jequié. Hoje eu faço parte também da federação e hoje está ali meu presidente como diretora social. Eu sou apaiana, mas eu estou vereadora pela causa da pessoa com deficiência e hoje tem mães aqui da PAI presente. O autismo chegou em minha vida com uma criança que me ensinou o que eu tinha que ensinar para ele. Eu não tinha teoria, não, eu era formada em pedagogia, tinha uma escola de educação infantil num bairro pobre da minha cidade, uma casa alugada, e recebi essa criança, e essa criança me ensinou a trabalhar com ela. E daí eu vendi geladinho, eu fiz bazar para tomar cursos, me especializar, e as APAIs não atendiam pessoas com autismo. E quando eu tive a oportunidade de estar dentro da PAI, meu presidente sabe, eu desafiei toda a minha equipe e as crianças, quando eu fechei a escola, eram 4 e levei para a PAI. E as mães não são chamadas de problemática não, são chamadas de loucas mesmo. Não são chamadas de problemática, de loucas. E eu também fui chamada de louca porque eu estava levando aquelas crianças junto comigo. Porque eu aceitei o convite de ser presidente, mas eu levei comigo. E a gente começou com uma salinha. E eu estou muito feliz, deputada, porque Jequié tem um primeiro núcleo idealizado por essa pessoa aqui, que sonhou com um grupo de mães e hoje tem a primeira parte realizada, concretizada. E tem um projeto cuidando de quem cuida. E eu atendo hoje 480 crianças com autismo e digo não todos os dias para as famílias que me procuram. Tenho quase 200 na fila de espera. E quando a gente fala de profissionais, de psiquiatra infantil, os municípios não têm. Quando a gente fala de neuropediatra, de 180 a 150 mil habitantes, a gente tem uma neuropediatra que vem da capital. E aí, as consultas é mais para atender a troca de receitas. E aí a gente sonha com o cannabis. E aí o cannabis é caro. E precisa de um médico para acompanhar aquelas que conseguem comprar. E um médico não tem para acompanhar. E a gente precisa falar de formação. Formação para os pediatras, onde as crianças passam primeiro por quem? Pelos pediatras. Porque a gente cria uma expectativa com neuropediatras, com psiquiatra, mas primeiro vem o pediatra e ele precisa se formar. A gente precisa falar nas creches, na educação infantil, de sala de recursos também. Porque é onde começa os primeiros passos. E a gente precisa entender que os professores são os maiores terapeutas, mas precisam investir nos professores. E não cabe mais a fala de que a gente não sabe, porque o governo tem que preparar, quem tem que se preparar é a gente. Cada um se preparando, abrindo o seu caminho e buscando. E eu me orgulho de fazer parte da PAI, porque muitas das vezes a PAI foi criticada por não atender, para dizer que foi depósito, mas foi o primeiro movimento que levantou essa bandeira.
E a PAI de Jequié é um diferencial, sim, porque lutou e conseguiu. E quando eu vejo essa tela que parou aí, o método Denver, ABA, eu conheço todos, mas é muito caro. E para chegar lá no interior, vem também a gente pensar no distrito, que vem Estela na carroça para esperar o ônibus, o micro-ônibus na estrada. E eu recebo mães de Brejões. Quantos quilômetros são de Brejões para Jequié? Eu recebo uma de Brejões, porque Brejões encontrou dentro da PAI de Jequié esse atendimento. Eu vou precisar de mais de 4 minutos, hein? E aí, o que acontece? Já vai acabar. O que acontece? A gente precisa sonhar com esse centro. Esse centro cria muita expectativa, esse centro cria sonhos, mas eu preciso pensar como é que eu vou chegar, porque o investimento no SUS, eu acredito no SUS, a gente precisa potencializar o SUS, mas PFD ainda é gritante. A gente precisa falar de carros pequenos para levar os autistas para o tratamento, porque no ônibus não dá, no micro-ônibus não dá. A gente precisa falar de outro acompanhante junto com a mãe, porque a mãe não pode ir no banheiro quando está no PFD. E eu ouço de uma mãe que quando tem um exame marcado na capital, que ela tem que ficar 48 horas sem beber água e sem comer, porque ela tem dificuldade no banheiro de deixar o filho com outra pessoa. Então, eu preciso, lá tem um projeto Cuidando de Quem Cuida. E ontem eu só consegui reunir 60 mães, porque elas não acharam ninguém para ficar com os filhos. Porque a família também precisa de formação. E ontem eu só fiz colocar, sabe para quê? Coloquei um morenão lá para dançar, para elas extravasarem. E elas ficaram com um sorriso assim, porque elas precisam desse momento para elas. Então eu quero parabenizar o deputado Hassan, quero parabenizar Fabiola, que eu sou fã, conheço, já participei de live com ela. A doutora Fernanda, que eu tive a oportunidade. Eu quero parabenizar essa equipe que está aqui hoje falando, os deputados. Meu Deus, a gente precisa fazer com que as leis saiam do papel. Porque a gente às vezes cria tanta expectativa no deputado, e o deputado precisa falar de saúde mental, precisa falar de esporte inclusivo nos municípios. E eu gostaria muito, muito que a política deixasse de ser surreal e virasse uma realidade, a política pública. Eu vou finalizar dizendo que sono está muito difícil. Terapeuta ocupacional é coisa rara. Mas se a gente formar as mães, elas vão ser todas essas terapeutas, inclusive psiquiatra, viu, doutor? Desistir não é a opção. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Eu sou Joyce, sou de Jequié. Vou falar um pouquinho, Joyce Palmito, falar um pouquinho da minha trajetória com meu filho. Tenho um filho de 16 anos hoje, autista, suporte 3, né? E eu era moradora de Itaúna e me mudei para Jequié devido ao diagnóstico do meu filho. Quando a gente se torna mãe, né? Foi meu primeiro filho, foi um filho muito sonhado, muito desejado e muito amado. E a maternidade sempre foi um sonho para mim e uma realização. Quem é mãe sabe, né? Como a gente sonha, né? Em ter um filho, a gente acha que nosso filho vai vir perfeito, né? Perfeito, da forma como a gente pensa, que Deus nos dá perfeito. E eu que percebi que meu filho tinha algo diferente. E quando me veio o diagnóstico, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente sabe, né, que falta o chão. E a gente passa por todas as fases. E aí eu comecei a minha trajetória. Me mudei para outra cidade, onde eu não tinha familiar, não tinha uma casa, e fui morar de aluguel. E
fiquei louca. Fiquei louca mesmo, porque eu queria poder dar o tratamento para o meu filho, que eu não tinha condição de pagar. E há 16 anos atrás, vou colocar 10 anos atrás, os atendimentos que a gente conseguia pelo SUS eram poucos, né? Mas eu fui em busca desse pouco. E me deparei lá com muitas falas. Seu filho não vai aprender. Você está tentando. Seu filho está de alta. Alta? Como que deu alta para o meu filho? A gente não tem condições de tratar dele. Você precisa buscar um psiquiatra na capital. E eu já tinha vindo na capital. Inclusive, o doutor Ivan, que estava aqui, conhece Atos. E eu queria fazer de tudo para dar o tratamento para meu filho. Porque toda mãe sabe. O tratamento para o filho é como você querer alimentar ele e você não ter comida. Você quer alimentar seu filho, pense, você quer alimentar seu filho e você não tem a comida para dar. E você sabe que seu filho vai morrer, porque sem tratamento eles vão morrer. A gente vai perdendo eles da gente. Porque o que a gente conquista de um olhar, se não continuar as terapias, o olhar não vai vir. Ele vai regredir. E eu cheguei em Jequié, foram poucas portas abertas para mim e para meu filho. E a culpa era dele, de Atos. E foi meu primeiro filho, eu não sabia que grau, porque no relatório do meu filho não foi específico que era suporte 3, que hoje fala assim, né, gente? Mas naquela época eu não falava assim. Dava um diagnóstico e acabou, é autista, é autista. A gente quer se virar para saber que grau, nem as terapias todas, a gente nem sabia quais terapias tinha. Só passava uma bateria de exame para Salvador. E eu rodava quase 600 quilômetros indo para Salvador. E toda vez que eu vinha, eu voltava cheia de esperança. Quando eu chegava lá, acabava tudo. Eu só via meu filho regredindo. Meu filho começou... Eu tenho marcas até hoje na minha mão. Meu filho começou a piorar cada dia mais. E eu pensei que eu ia enlouquecer, que eu ia morrer. As escolas não aceitavam. Joyce, mais um minuto. Não aceitava. E hoje a minha luta é políticas públicas voltada para a pessoa autista, para o autista adolescente, que a gente não tem nada, a gente só tem a paz. Hoje a gente só tem a paz. Nada não, vou mudar aqui minha história. A gente tem a paz. A gente não tem nada voltado para o adulto, nada voltado específico, né? Aquela mãe falou aqui, eu me emocionei muito com ela, porque eu me vi nela. A gente não tem, e a gente precisa mudar. E esse centro de excelência, né, é algo que nos dá muita esperança e que a gente precisa. Então, finalizando minha fala, eu quero deixar aqui, só falar para vocês que ano passado eu tive que fazer uma denúncia contra a Secretaria de Educação do município de Jequié, porque meu filho estava sendo excluído dentro da escola. Excluído. Eu comecei a frequentar a escola com ele e nós dois éramos invisíveis na escola. Eu fiquei um mês indo para a escola e ninguém percebeu nenhum limite. E eu fiz a denúncia. Então essa é a nossa causa. Acredito em dias melhores. Acredito que a gente vai conseguir mudar. Acredito e luto por isso. E não tem nada, nem partido, nem associação, ninguém que vai mudar o meu pensamento e a minha causa. Obrigada a todos. Obrigado, Joyce.